Aquele cabelo, então, era colocado. Mentira, colocado. Eu me lembro das pessoas chorarem. As pessoas me viam na rua e choravam. Gritavam, choravam. E eu não entendia aquilo. Eu me lembro que o Ricardo Waddington falou assim, querida, seu rosto está muito inchado. Você tem como parar de chorar? Eu falava, não consigo. Então foi difícil de gravar mesmo. A Bruna tinha isso já vocacionada. Ela deve ter nascido já. E estamos chegando com o nosso painel, isto é, gente, que alegria receber essa grande atriz. E olha, para você mostrar que tá aqui acompanhando com alegria também, como eu estou, dê seu like, se inscreva aqui no canal de Isto É, gente, porque olha, ela construiu uma trajetória na televisão impressionante, porque já são 32, são mais de 30 anos de carreira, mas além da televisão, o teatro é um lugar em que ela se encontra. E eu tô cheio de perguntas para saber sobre os bastidores, curiosidades, e sobre esse ser humano que tá por trás de tantos trabalhos incríveis. Afinal de contas, ela faz parte de cenas que ultrapassam gerações. Eu diria que poucas atrizes conseguiram chegar nesse volume de representatividade com essa jovialidade dela. Eu tenho muita curiosidade de saber como é ser, viver e ter esse talento que só Vanessa Gerbelli pode contar pra gente. Que alegria te receber aqui, Vanessa. Uma alegria minha com essa introdução sensacional. Adorei. Olha, Leonina, né? Leonina adora. Você tava me contando que ela é Leonina, mas ela é tão tranquila que eu falei, gente, mas onde que tá esse traço? Ela me explicou, no trabalho. Tudo no palco, tudo lá, em cima do tablado. E eu fiquei impressionado, porque eu tinha lido assim, é mais de 30 anos. Eu falei, gente, mas ela é jovem, a conta não tá fechando. Mais de 32. Tem uma história muito legal aí, que é manter, porque você se manteve jovem, eu acho de que corpo, alma, espírito, me transparece isso. Eu acho que é vitalidade a palavra. Eu fiz aula com Eduardo Milevics recentemente, porque eu gosto de... Aí que tá, eu gosto de me reciclar, fazer cursos. Eu, vira e mexe, eu faço um curso de interpretação com a garotada. Eu gosto de me reciclar. E ele falou uma coisa que nunca eu tinha ouvido. Ele falou, você tem uma extrema vitalidade. Acho que a palavra é vitalidade. Vitalidade, perfeito. Vitalidade. É uma ótima definição. A gente te conheceu... A gente é muita gente. Eu me apaixonei pela Lindinha e o Cravo e a Rosa, que faz parte de uma história recente da televisão, se a gente considerar a chegada de Valcir Carrasco ali com as grandes novelas dele na TV Globo. A sua personagem, ela rouba um espaço, porque ela não deixou de ser uma coadjuvante. Ela ganha um protagonismo ali, até do quanto uma vilã passa a ser queridinha do público. É verdade. Foi muito diferente mesmo. Foi uma coisa muito inusitada para mim. E foi o primeiro trabalho, né? Eu nunca tinha conseguido... Eu não sabia parar na frente de uma câmera. Porque eu vinha do teatro. O teatro é uma coisa ampla. É um outro tipo de relação, né? A relação entre o espaço e a relação com o outro. E na câmera, não. Você tem que ter uma introspecção, você tem que saber... Né? É uma coisa que você tem que estar mais em contato com as suas emoções, é tudo muito menor. Então, assim, foi um aprendizado. Eu acho que as pessoas na Lindinha me viram aprendendo a fazer televisão. E acho que foi uma paixão mesmo. Foi um trabalho muito... Ai, meu Deus, bati. Mas foi um trabalho muito feliz, num sentido que era um texto muito bom, era um elenco muito bom, era uma direção muito boa, uma direção de arte muito boa, uma obra, né? Tanto que ela reprisou, sei lá, 5 vezes. E sempre dá audiência. E sim, a personagem foi indo para lugares assim que eu não esperava. Acho que ninguém esperava. Porque é curioso, assim, teve teste? Teve, Matheus, e foi tão interessante essa história do teste, porque, assim, é uma história relativamente longa, mas a gente tem tempo, né? Sim. Assim, porque o que acontece? Eu fazia um espetáculo chamado Casas de Cazuza. Naquela época, os diretores, os produtores de elenco iam muito procurar novos atores no teatro. Hoje em dia, existe a internet, eles pegam, né? Tem uma coisa que deu uma pulverizada. Mas o teatro era realmente, né, um manancial de novos talentos. E aí, eu estava fazendo esse musical, Casas de Cazuza, que tinha virado meio uma febre. Muita gente tinha ido assistir no Canecão, ou no São Paulo, no Tom Brasil. E ali estava se dizendo, ali tem uma garotada boa começando. Eu já fazia teatro há muito tempo, mas assim, para televisão, isso tem 25 anos. Você começa em 93 no teatro, a gente tá falando de ano 2000,
Ou 99, ali, final de 99. Exatamente. Então você já tinha uma trajetória de 7 anos. Sim. Sim. Legal. Já. Isso é bom também a gente saber, porque não caiu ali... Não, de paraquedas. De paraquedas. Eu nunca não sabia me portar diante de uma câmera, mas no palco, sim. E aí, enfim, eu me lembro que eu acho que foi o Denis Carvalho que falou, poxa, ele viu a mim e viu a Débora Reis, que fazia a Beth Balanço na época. Débora Reis acabou ficando como backing vocal da Rita Lee por muitos anos depois disso. Mas, enfim, nós duas viemos fazer teste pro Cravo e a Rosa. E aí eu fiz o teste para Kiki, que era aquela garçonete, que quem fazia era a irmã da Carolina Casting, Ai, me esqueci o nome dela. Mas, enfim. E aí eu fiz o teste para essa personagem. E o Walter Avancini, que é o diretor, aquele diretor antológico, ele olhou meu teste e falou, eu gosto muito dela, mas eu quero que ela faça o teste para Lindinha. Eu não quero que ela faça para Kiki. Para Kiki, não, eu quero para Lindinha. E falamos, gente, mas eu tinha o cabelo curto, era totalmente urbanoide, entendeu? Vinha de um musical, totalmente, uma coisa meio politizada. E falaram... E ele teve um olho clínico e falou, eu quero que ela faça. Aí eu fui fazer o teste com cabelo curto, com uma mecha branca que não tinha nada a ver com a Lindinha. E aí ele me passou nesse teste. Ele falou, coloca um cabelo nela. Uma das primeiras colocações de mega hair da década. Aquele cabelo, então, era colocado. Mentira. Colocado. Eu era bem mais branca. Ele falou, olha, deixa ela morena. Toma sol, minha filha. Toma sol. Ele me transformou numa... sei lá, num protótipo de Gabriela. E tem um negócio ali que era o sotaque também. Então, isso pra mim era fácil. Meu pai é de Marília, né? Minha família, minha mãe viveu muito tempo em Araraquara. Então, o sotaque do interior de São Paulo, tranquilo. Pra mim, facílimo. Porque era muito bem feito. Porta, porteira. Era natural. Era. Então, o Pedro Paulo Rangel também, a Ana Lúcia Torre também, né? Não, o Pedro Paulo é carioca, mas a Ana Lúcia, paulista também. Então, esse R puxadinho... era fácil para nós. Então, assim... É uma personagem marcante, assim, de fato? Eu tô falando por uma questão emocional aqui, tá? Que eu te conheci, apaixonei, achei a atuação brilhante. Mas ela, de fato, carrega uma importância simbólica, assim, na sua trajetória? Muito, muito, Matheus. Porque não só por ter sido a primeira, mas por assim... Na minha concepção, eu acho que eu aprendi grande parte... A maioria do meu conhecimento para fazer televisão veio daquele trabalho. Tá. Porque, assim, aquele diretor, ele era brilhante. O Walter Avancini, assim, ele não era uma pessoa fácil, todo mundo fala que ele era um terror. Mas ele me ensinou muita coisa, ele teve vontade de me ensinar. Eu me lembro que ele um dia me chamou para um tete-a-tete e falou assim, olha só, querida, se você levar para o pessoal as coisas que eu digo para você, as broncas que eu te dou, você não vai se dar bem. Ele falou, então, assim, não leva para o pessoal. Assim, enquanto eu me preocupar com a sua atuação, é porque eu acredito nela, eu gosto dela. Enfim, isso, assim, trocando em miúdos, né? Na tradução daquele vocabulário dele, daquele homem, daquela época, o que eu entendi foi isso. Então, assim, enquanto ele estivesse atento à minha interpretação, que eu pudesse me tranquilizar e seguir o que ele estava pedindo. Então, assim, ele foi generoso comigo. Assim, mesmo com frases, às vezes, muito afiadas, muito, às vezes, tidas como cruéis, mas eu posso dizer que ele me ensinou muita coisa. Eu estava muito afim de aprender também. Também tem isso. Eu estava diante de uma linguagem... Você tinha quantos anos ali? Eu tinha 27. Eu estava diante de uma linguagem que era muito estranha para mim. Eu vinha do teatro mesmo, e do teatro musical, que é bem mais distante ainda da televisão, porque o teatro musical tinha, né, aquela coisa da dança, então você... né, tinha sempre uma postura que era muito mais aberta, uma voz era muito mais alta, era tudo muito mais grandioso, muito mais pá. Né? E aí a televisão, assim, tudo que ele tinha para me falar era muito importante para mim. Então eu aprendi, estava com muita vontade de aprender e fazer. Eu gostava de novela, gostava de assistir novela. Então, assim, para mim fazer era um barato, eu queria aprender aquilo. Agora, tem uma coisa curiosa. Se o Cravo e a Rosa, né? Se a novela O Cravo e a Rosa tivesse uma continuidade 25 anos depois... Olha, boa ideia. É que tá acontecendo. Eta Mundo Bom
tem Eita Mundo Melhor, porque deu certo, a TV Globo olhou e falou, um público gosta desse formato da cidade, do interior, daquela coisa bem do Valcir. Ele deu ali os passos para os primeiros capítulos, para depois a gente ter uma outra equipe assumindo. Se vier a acontecer essa lindinha de 25 anos atrás, ela seria... Como hoje, agora, com essa maturidade, toda essa bagagem da televisão que você adquiriu, como que você imagina a Lindinha 25 anos depois da primeira exibição? Ai, Lindinha, como será que ela estaria hoje? Talvez com filhos, né? Muitos já com netos, talvez. Netos não, muita juventude. Muita vitalidade. Muita vitalidade. Então, mas você gosta dessas... É que eu sempre questiono, porque quando tem séries de muito sucesso lá fora, você faz o spin-off, aí tá rolando essa coisa, né? A TV Globo vem, inclusive, estudando isso para outras tramas, tá? Recentemente, eu até contei na minha coluna que Eita Mundo Melhor é também uma avaliação, porque, por exemplo, eles sabem que em algumas obras, vou dar aqui um exemplo. A Viagem, por exemplo, está sendo reprisada agora, depois de muitos anos as pessoas pediam, porque eles estavam avaliando o que eles iam fazer. Será que faz um remake? Será que faz uma série? Será que... Vai virar filme. Então, você tem grandes clássicos. E o Cravo e a Rosa... A novela O Cravo e a Rosa é um grande clássico da TV. É marcante, toda vez que reprisa da audiência. 25 anos depois, como que será que o público iria receber uma continuidade? Se é que isso pode acontecer. Eu dei aqui o exemplo de Eita Mundo Melhor, mas A Viagem vai virar filme. A gente viu o remake de Pantanal ser um grande sucesso. Um grande sucesso, é verdade. Então, eu tô curioso pra saber como é pra atriz... Se esse convite chegar, se a Globo te ligar e falar... Vanessa, precisamos de você. Lindinha, 25 anos depois. Vamos contar essa história, ela tá lá na Fazenda. O que você acha que mudaria? O que você acha que continuaria dessa personagem que foi tão marcante? Bom, eu acho que o que não pode perder, ela não poderia perder o humor dela, né? A brejeirice, a graça. Essa vilania meio ingênua, né? Porque ela pensava no lado dela e sempre, né? Como todo vilão tem o seu egoísmo, assim. E eu acho que, se bem que no final ela se transforma um pouco, né? Então ela não é uma personagem rígida, né? Ela passa por problemas, e aquilo transforma ela, como todo arco de personagem. Então, acho que, não sei, de repente ela poderia até ter se transformado numa pessoa maravilhosa, né? Numa mulher muito interessante. Ela poderia ir para qualquer lugar, a Lindinha, eu acho. No caso da personagem da Drica, não, porque a Drica realmente ela era uma vilã, né? Quase uma psicopata, né? O psicopata não tem muito para onde crescer, né? O psicopata não tem estrutura psíquica para isso, não tem. A vilania da Lindinha era um pouco mais saudável. Então, sei lá, ela poderia ser qualquer coisa, ela poderia ter... Você acha que ela continuaria na Fazenda? Teria virado uma influenciadora digital? Qual seria a atividade profissional de Lindinha? Vai saber, ela tinha uma coisa com queijo, sei lá, uma fábrica de laticínios. E ela era garota propaganda e fazia o Reels, fazia o TikTok mostrando a fabricação do queijo. Era meio assim, empresária influencer. Exatamente. Bombando. Bombando. Cuidando dos bichos. E o Petrúquio? Pô, Petrúquio. Não, ele ia existir ainda, ia ter uma relação? Eu acho. Deve estar lá, né, no seu casamento ali. Eu acho que seria ótimo, né, para se falar dessa relação. É bom você falar de casamento, dessa instituição. Eu tô fazendo isso para tentar convencer a Globo e o Valcir a voltar. Porque, gente, eu amo Cravo, de verdade, é uma das minhas novelas favoritas. Mas é sensacional essa novela. Eu tô fazendo tudo isso só pra, assim, comover o coração de vocês, por favor. Olha o talento que seria ter Lindinha numa versão 25 anos depois. Maravilhoso. Agora, teve na sua trajetória, é curioso, né? Você teve um salto...
eu não sei. A minha percepção... Depois que você faz o Cravo e a Rosa, você vai pra Mulheres Apaixonadas? Eu fiz uma novela no meio disso que chamava Desejos de Mulher, que foi uma novela que... Da Sete? Da Sete, que tinha como protagonista era a Glória Pires, a Regina Duarte, tinha a Alessandra Negrini, e eu tinha lá uma personagem que começou de um jeito, terminou de outro. Enfim, foi uma novela meio conturbada. Começou com, acho que era o Alcides Nogueira, e terminou sendo escrita pelo João Emanuel Carneiro. Então, foi uma novela que foi... Eu não me lembro o que houve, mas ela foi toda modificada. E aí, depois, veio Mulheres Apaixonadas, em 2003. Desejo de Mulher, acho que foi em 2002. Olha, na minha linha do tempo, é que eu tô analítico aqui, porque eu tenho uma observação que eu preciso fazer com você daqui a pouco. Acrescente, porque a sua personagem, a Fernanda de Mulheres Apaixonadas, muito envolvida ali num drama que não é só o da própria morte, mas é daquela mulher que esconde o pai da filha, a relação que ela de fato construiu com um homem que tinha ali uma família, aos olhos da sociedade, perfeita, comum, um casamento, já trazia elementos de uma densidade emocional que só uma grande atriz podia carregar. Obrigada. Mas a escolha foi perfeita, na minha opinião, porque, imagina, é um marco para toda a trama, o fim da personagem na história, mas a bagagem que em poucos capítulos ela teve que conseguir conduzir. Quando você recebeu o convite, você tinha noção disso ou só foi perceber depois? Não. E outra, isso tudo foi se transformando. Eu ia morrer no capítulo 30 da novela. 30. Então, assim, eu me lembro quando o Ricardo Waddington me chamou, ele falou assim, olha, é uma participação ótima. Faça porque, assim... super bonita a participação, são 30 capítulos, você vai sair, vai ter sido uma ex-namorada do Tony Ramos e tal. Eu falei, legal, vou fazer. Então, assim, toda hora que eu recebia os capítulos, o bloco de capítulos, eu falava, bom, quando que eu morro? Toda hora eu falava, bom, será que eu morro nesse? Não tô morrendo. Aí, no próximo bloco, os próximos 6 capítulos, mas eu não tô morrendo. E a coisa só aumentando. E eu falando, uai, gente, o que está acontecendo? Então, assim, aos meus olhos, eu fui vendo a coisa tomar um vulto, assim, eu falava, gente, não é possível. Aí eu pegava, gente, então eu não vou morrer, né? Porque, de repente, a coisa foi tomando conta da novela. Mas eu não morri. Eu morri naquela coisa do tiro, que foi virando uma panela de pressão, porque a menina, a Salete, previa a morte da mãe. Então, as pessoas já falam, caramba, ela vai morrer num dado momento. Aquilo já, sei lá, levou 1 mês até morrer, ou 2 meses até morrer. E depois ela ainda voltou como espírito. Então, assim, eu não saí da novela. Você não saiu da novela. Mas você lembra qual foi o marco, assim, de quanto tempo de sobrevida a personagem teve? Eu acho que, se a novela teve 200 capítulos, eu devo ter morrido nos 150 ou 180, sei lá. Posso estar chutando errado, mas assim, eu fui quase até o fim da novela. Então foi completamente inusitado. Foi uma coisa... Mas ela tinha uma bagagem que eu acho que era isso. É que estava bem demarcado, eu lembro. Parecia que o fim toda hora ia chegar também para quem estava assistindo, no sentido dos pensamentos, das visões. Sim. Então estava muito demarcado a carga emocional, que era de algo que parece... Acho que dentro da própria novela você tem um spoiler do que vai acontecer. Sim, e isso vai mexendo, né? Isso na dramaturgia é um super recurso, né? Porque você vai fazendo o espectador falar assim, meu Deus, eu preciso assistir porque o espectador detém uma informação que ele fica esperando. É que nem criança que assiste o mesmo desenho várias vezes porque ele quer ver o que vai acontecer e que, tipo, aquilo não perde a graça. O público já sabe, ela vai morrer, eu só preciso saber como e quando. Então fica no desespero de saber como e quando. Mas eu acho que ali tinha uma coisa que era muito especial, né? Eu acho que
A novela era muito bem escalada e aquele núcleo era sensacional. Porque, assim, a minha parceria com a Bruna era impagável, porque realmente a gente parecia fisicamente. Ela fazia aniversário um dia depois de mim. A gente tinha muita coisa parecida, de temperamento, ela leonina. Fisicamente era parecido. Aí eles ainda colocaram a Manuelita Lustosa, que era uma monstra sensacional, uma atriz monstra, maravilhosa, tinha pudor de ser cruel e boa, sabe? Muito dramática. E tinha também a Cristina Fagundes, que fazia minha amiga, que era de uma simpatia, sabe, um talento também. Então tinha um frescor aquele núcleo, tinha uma coisa que era muito verdadeira. E a gente gostava de bater texto, a gente gostava de experimentar coisas. Então a gente não tinha um trabalho só ali na hora do gravando, a gente tinha um trabalho por fora. Ali, sabe, em bastidor. A gente, vamos bater o texto? Eu vou falar assim, como que você vai? Pô, olha, ótimo. A gente tinha um estudo daquele material, um estudo profundo. Então, isso resulta. Deu muito certo. A relação ali, pouco tempo de televisão você tinha muito tempo de teatro, mas muito tempo de televisão. Muito pouco tempo. Você foi... Mas muita paixão. Eu tinha Não, é notório. E habilidade, talento. Tinha ali você tinha algo que ia florescer, e floresceu. Sim. Mas eu digo mais pela questão, assim, você vai para Mulheres Apaixonadas, tem a relação ali mãe e filha com a Bruna Marquezine, mas você tem pouco tempo de televisão. Você estava ali há menos de 3 anos, era seu terceiro trabalho, contracenando com o Tony Ramos. E com uma personagem que tinha uma carga, uma densidade emocional muito grande. Como que foi para você encarar esse desafio? Olha, como boa leonina, foi um barato, porque assim, eu sou atriz, né? Eu gosto do drama, eu gosto da história, eu gosto do conflito, gosto do humor também, mas aquela personagem, ela tinha tudo, né? Porque ela era uma menina um pouco favorecida, tinha sido com uma mãe muito cruel, uma mulher que caiu na prostituição, que obviamente não se sente bem naquele lugar. Esse homem acaba sustentando ela, então existe quer dizer, é muito rico, porque tinha uma humilhação ali dela ser sustentada por aquele homem, ela não é mais prostituta, ela se arrepende de ser prostituta. Então são muitas coisas que dão essa carga que você fala. Poxa, ela tinha uma densidade. E tinha mesmo. Não era uma coisa gratuita. Eu vou fazer ela ser uma garota enxaqueca. Não, ela tinha uma situação pregressa que era muito interessante. Todo ator... Você conseguiu levar para o vídeo? Essa dor, essa coisa... Ela ainda era jovem, mas ao mesmo tempo meio com uma atitude de velha já cansada, já triste. Ao mesmo tempo, gostava daquele homem, mas ele era distante demais para ela, ele era muita areia para aquele caminhãozinho dela. Então, assim, eu já tenho que me contentar com ele me dar essa grana aqui e me ajudar a sustentar minha filha, e tenho que ser grata. Então, tinha um lugar feminino importante a se discutir, a se mostrar. E eu acho que ali a personagem caiu nas graças, porque realmente tinha muito conteúdo, né? As questões dela eram muito humanas. E é isso que faz um clássico, né? Por isso que eu falo assim, eu acho que ela foi uma heroína. Foi. Tinham várias heroínas, né? Por isso, Mulheres Apaixonadas, tinham várias heroínas ali. Não eram só as 3 amigas, né? Exatamente, eu acho que foi tinha uma mulheres fortes, com personalidades, histórias e bagagens. E talvez, até como uma autocrítica, sacada genial de Manuel Carlos, porque a coisa de explorar o recurso do Leblon, da riqueza, das mulheres ricas que estavam ali no privilégio, você tinha ali um contraponto das mulheres da vida real, de fato, né? Exatamente. Que é a história da Fernanda, em Laços de Família, a Capitu. A Capitu, que já tinha dado muito certo, né? Mas eu tenho dúvida se, de fato, a Fernanda em Mulheres Apaixonadas tem a filha, que é sustentada pelo personagem do Tony Ramos, no sentido de ter aquela pensão que poderia ser melhor ou pior, essa discussão eterna do nosso país de mulheres que precisam se virar só com o dinheiro da pensão, mas ela é socialmente escondida. Marginalizada. Sim, sim. Você foi procurada por mulheres que viveram a prostituição ou queriam largar a prostituição como forma de desabafo ou de dizer algo? Em algum momento você sentiu que elas tentavam esse contato com você porque você representava muitas delas? Ou não Mateus, eu foi acho possível que isso? se fosse hoje em dia, com certeza eu seria, né? Porque hoje em dia a gente tem a coisa do telefone, a gente tem internet, né? Naquela época não tinha. Mas assim, eu me lembro que sim,
assim, era um pouco velado, mas muitas... Eu me lembro de sair, depois, quando ela toma o tiro, eu me lembro das pessoas chorarem, as pessoas me viam na rua e choravam, gritavam, choravam, e eu não entendia aquilo. Mas hoje em dia eu vejo que é por pura identificação. Identificação. As mulheres olhavam e falavam, eu me enxergo nessa mulher. Seja por ser rejeitada por aquele homem, seja pela dependência daquele homem, seja por ter tido uma vida muito difícil ou por ter já vivido uma vida de prostituição. Eu acho que assim, era muita identificação. E ainda assim, eu acho que, além de tudo, tinha uma grande força, que era a força da maternidade. Ela era uma mãe legal. Ela podia estar de olho no dinheiro dele, ela podia precisar... No início ela parecia até bem interesseira, depois ela se mostra bem virtuosa, assim. Mas ela era uma mãe bacana, ela era carinhosa, ela era... E eu nem era mãe na época. Eu me mirava, assim, nas mães que eu admirava, né? Porque só depois que você é mãe é que você faz uma boa mãe, né? De verdade. Mas acho que eu consegui passar ali uma maternidade, né, humana, bonita. A cena mais difícil em Mulheres Apaixonadas foi justamente aquela ou não, necessariamente? Meu Deus, vou te falar que foi mais difícil. Foi no hospital, porque eu tive uma catarse ali. Eu não sei se vocês olharem, se der para rever a cena, gente puxa. eu tô com o rosto inteiro inchado. Eu não conseguia parar de chorar. Porque eu tive uma catarse ali, porque eu vinha de uma... Imagina, você vem de uma situação em que você toda hora você está esperando morrer. Que horas que eu vou sair da novela? E eu amando fazer aquele trabalho. Mas assim, uma hora eu vou ter que sair. Então vinha de uma coisa... E a personagem criando um contorno lindo, comovendo as pessoas, e aquilo virando uma coisa... Era assim, eu tinha que... O meu trabalho era não só decorar o meu texto e gravar minhas cenas, mas assim, a imprensa me procurava muito. Então, assim, eu tinha todo um schedule de entrevista, assim, que todo mundo virou os olhos para mim ali naquele momento. Todo mundo queria saber quem eu era, o que eu fazia, o que eu comia, de que me alimentava e do que sobrevive. Era um Globo Repórter especial. Era, tipo, o que ela tá fazendo, né? O que tá acontecendo? Então, assim, pra mim, eu fui pega assim meio que, oi, né? Tá girando um peão muito louco ali. Então, quando chegou ao final daquela cena, eu tava muito misturada com aquela personagem. Então, a morte dela me pegou de um jeito... Eu me lembro que o Ricardo Waddington falou assim, querida, seu rosto está muito inchado, você tem como parar de chorar? Eu falava, não consigo. Então, foi difícil de gravar mesmo. A morte dela mesmo, que chega a Salete e ela fala, olha, eu vou estar sempre do seu lado, eu vou estar sempre te protegendo. Então, aquilo, para mim, bateu num lugar também de família, eu sei lá o que foi. Sei que eu tive uma catarse, então foi difícil gravar aquilo. Emocionalmente, foi assim, muito... Foi difícil e foi bom ao mesmo tempo. Tudo foi para fora, né? A cena é uma externa, né? A fatídica ali... O tiro, mas a morte foi no hospital. Ela ficou um tempo agonizando no hospital. Ou seja, ele esticou a corda até o quanto ele pôde, Manuel Carlos. Gênio, né? Ele sabia que as pessoas que estava na mão, né? Aquela história colocava as pessoas, o espectador na mão dele. Então ele foi esticando. Ela demorou a morrer. E ainda teve uma cena com a Cristiane Torlone, a Helena vai lá, meio que existe um certo perdão ali da Helena para ela. Então, assim, ele tirou tudo que ele podia. Manuel Carlos no seu prime, como diria meu filho. Agora, você falou de algo interessante. As cenas, para mim, é muito forte, assim, todas as lembranças que eu tenho, porque é uma novela que também foi reprisada muitas vezes. Sim. Geralmente não tanto quanto Cravo, mas não tanto Cravo, mas umas no 3 Viva vezes. e na TV aberta Sim. também já aconteceu. Sim. E é uma novela que carrega essa coisa de ser muito vista, em especial a cena do seu tiro, do tiro que a sua personagem recebe. Ela é muito vista na internet, ela circula vez ou outra. É uma cena marcante, emblemática, na minha opinião, na carreira da Bruna e na sua carreira. Uhum. E acho que do Manuel Carlos também, e do Papinha também. Sim, sem dúvida. Inclusive, acho que o Manuel Carlos faz uma falta danada, mas tem uma questão, né, obviamente, de produzir, escrever uma novela, um baita desafio. Eu também acho que ele faz falta. Né, é um baita autor. Mas o que eu fico curioso para saber é muito sobre, assim, as cenas da sua personagem com a Bruna Marquezine, elas entram
para a memória afetiva do público, para o telespectador da história da televisão. Assim, na minha opinião, tem cenas ali memoráveis. Já dava para sacar que a Bruna seria a atriz que se tornou? Era fácil? Ou era assim, a menina bonitinha, simpática, tá, ela tá entregando aqui, mas, gente, que sorte. Eu fico curioso para saber, porque tudo bem, teve teste. A gente... Eu não vou ser hipócrita aqui, vou jogar real. Não, gente, olha, é verdade. As cenas de Bruna Marquezine com Vanessa Gerbelli em Mulheres Apaixonadas vão entrar para a história da TV brasileira pela emoção, pela densidade que uma criança, e com você, recebendo aquilo tudo. Mas a gente já viu muita criança que começou bem quando era criancinha e que não evoluiu. Era muito legal na novela, mas que não virou. O que eu quero entender é, que magia é essa? Você sentia que a Bruna Marquezine ia se tornar esse fenômeno com projeção, cara, até internacional? Sentia. Era muito fenômeno mesmo. Ela era muito, uma coisa muito fora da curva. Não só no entendimento que ela tinha do texto, como a disponibilidade que ela tinha para o jogo mesmo. Quando eu dava o gravando, ela vivia aquilo. Ela realmente acreditava. E eu tenho isso também. Para mim, quando começa uma cena, eu realmente acredito. Eu não falo assim, tem a câmera aqui, eu esqueço que tem câmera. Esqueço completamente. Porque tem ator que interpreta assim, a câmera tá aqui, a outra tá ali. Eu não. A não ser que seja uma cena assim que sei lá, que eu já não esteja muito à vontade. Mas quando o jogo tá, quando bota a bola para rolar, eu esqueço. Para mim, a cena eu tô vivendo. Então, realmente, a Bruna tinha isso já... É vocacionada, ela deve ter nascido já deve ter sido atriz em muitas outras vidas. Ela é muito especial, assim, uma criança muito fora da curva. Vocês voltaram depois desse contrato... alguns anos depois, vocês voltaram a fazer... 10 anos depois, a gente fez... Eu me lembro que eu fiz uma cena com ela só, porque eu fiz a tia dela, né? Em Família, que era uma novela que tinha a Júlia Lemertz como Helena, e eu fazia uma... tia da Júlia Lemertz. Aliás, foi até uma coisa que... como assim? Ela é tia. As pessoas entraram numa... porque ela é mais nova que a Júlia Lemertz. Como é que ela é tia? Enfim, as pessoas ficaram com essa picuinha. Mas... E aí, a Júlia Lemertz era a mãe da Bruna. Dessa vez. Então, eu era a tia. Isso. Eu era uma tia de segundo grau da Bruna. A gente queria ver, de verdade, mãe e filha. Mas ainda dá tempo, viu, TV Globo? Ainda TV Globo. Mas depois rolou em Maldivas. Teve Maldivas. Mas é diferente, né? Foi bom, mas assim, novela. É que Maldivas é série. Maldivas é série e teve 7 capítulos. Foi mais 7 ou 10, não me lembro agora, acho que foram 7. E aí, como que era a história em Maldivas? Porque eu assisti só corte. Em Maldivas eu era uma mãe desaparecida dela, né? Uma mãe que se despede dela quando ela tinha 7 aninhos e ela é dada como morta, só que ela... tá viva e essa filha descobre que ela tá viva e passa a série inteira tentando achar essa mulher. Né? Então, é bem, bem legal, assim. Tem uma trama interessante, mas curta. Né? Teve uma relação. Olha, vamos lá. Bruna Marquezine vive sempre ali. A Bruna tá sempre nos holofotes. Sim. Vocês construíram uma relação muito forte a partir de Mulheres Apaixonadas. Teve essa relação de mãe e filha também em Maldivas. Eu espero muito que a TV Globo dê oportunidade. Eu quero muito ver elas juntas numa novelão. Elas merecem, porque Bruna, pra mim, é uma sumidade. Vanessa, pra mim, é um dos maiores talentos da televisão brasileira, passando, inclusive, por dramas e densidades de personagens complexos e mantendo essa juventude. Bem... Bruna Marquezine, ela virou um fenômeno internacional. Sim. Dicas de mãe para filha. Não é, a gente vai pular para lá. Vamos lá para ficção. Qual é a dica para Bruna arrebentar nessa carreira internacional que ela está construindo? Olha, eu acho que a Bruna... Não precisa falar muito pra Bruna, não. Ela é muito inteligente. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo que tá acontecendo ao redor dela. Ela sabe... Eu assim, talvez uma coisa que eu aconselhasse, porque, assim, a juventude tem muita distração, né? Apesar de eu achar que ela é imensamente focada. Mas eu acho que ela ir fundo no autoconhecimento, porque eu acho que ela é muito profunda. E acho que ela pode chegar num lugar de primazia, assim, como artista, no que ela quiser fazer, porque eu acho ela muito talentosa. Isso que você tá me falando... Bruna, eu gosto de muitas pessoas que são próximas da Bruna. Eu admiro muito a Bruna na fé, na espiritualidade. Ela tem uma coisa de ter a fé. Ela é muito pura. Ela tem um espírito
ela é pura. A Bruna, assim, as pessoas falam, ela tem um jeito menina, ela sempre vai ser esse jeito menina. Porque ela tem uma coisa que é dela. Mas você pureza. falou um negócio que eu, fofoqueiro que sou, me toca muito. Se ela souber ouvir, porque eu acredito que nada na vida é por acaso, gente. Eu acredito. A Bruna também tem essa conexão. Eu comentei esses dias. Uma pessoa chegou pra me falar que queria a Bruna um pouquinho mais centrada nos sonhos e nos projetos dela, como ela estava há um tempo atrás. Ponto. Eu não vou expor aqui mais detalhes. Por quê? Às vezes, a Farra, alguns amigos, porque a Bruna é de poucos amigos de verdade, não tiraram o foco dela, mas outras pessoas que foram chegando, e eu não vou dar o termo aqui que a pessoa que gosta muito dela me contou. Sabe aquela pessoa que tenta desviar assim pro rolê, pra muita festa, muita farra, e aí uma carreira internacional exige muito mais, porque talento a gente sabe que ela tem cara, mas também muito foco. Não que ela se perdeu no foco, mas talvez precise. E você falou, eu tava aqui assim, meu Deus, porque eu jamais ia imaginar que você ia falar, ela vai falar, ai, sei lá. Que doido, né? Que louco. É louco mesmo. E aí eu torço muito, porque acho que vai ser um ganho para todos nós brasileiros. Quando eu vi Fernanda Torres ali, eu falei, cara, diz muito sobre muita gente. Sim. Quando Bruna chegar, e eu quero muito que ela ganhe Oscar, que ela seja protagonista de várias histórias em Hollywood, é um ganho para todos nós, brasileiros. Mas me preocupa, às vezes, o ponto... E você falou isso, me tocou. Eu vou devolver essa pergunta para você. Você acha que em algum momento na sua juventude você se distraiu? Não, eu não me distraí. Para mim, assim, o trabalho é uma coisa muito sagrada, assim. Mas sobretudo, o trabalho sobre mim mesma, sabe? Eu tenho uma ambição, eu diria, espiritual. Não é eu acredito que ao longo da minha vida, a minha ambição, não sei se é espiritual, mas é de crescimento interior, de expansão de consciência, de me tornar uma pessoa melhor, que, consequentemente, vai me tornar uma profissional melhor. Isso veio junto, sabe, assim, eu acho que eu nunca me desviei, mas eu acho que num dado momento eu falei, eu quero me aprofundar muito em quem eu sou. Que legal. E me limpar do que me limita como ser humano em qualquer vertente, seja no profissional, seja no meu campo afetivo, seja no meu campo familiar. Tirar as cracas, sabe? Porque a gente vem com umas cracas, infelizmente. O mundo distorce a gente, né? A gente vem tão purinho, acreditando em tanta coisa, acreditando no amor, acreditando, né, na justiça. E aí vem o mundo e fala assim, você sofre muitas injustiças, aí você sofre muitas decepções, aí resta você ir se limpando disso e começando de novo, porque estamos aqui para isso, né? No que você desacreditou nesse meio tempo? Nossa, Matheus, eu tive assim... Imagina, quando eu olho para a criança da Bruna, eu era muito parecida, assim. Eu também sempre tive essa coisa, a arte muito, assim, na minha pele. Eu escrevia peça de teatro com 7 anos de idade, dirigia a galera. E até hoje eu escrevo, tenho um projeto de uma série, eu tenho 2 peças de teatro, 3 peças de teatro, uma que até com canções do Zé Cabaleiro, originais. Então, assim, é uma coisa que assim, eu não paro, é uma coisa que nasceu comigo. Mas, assim, eu confesso que passei por coisas, assim, por exemplo, eu perdi meu irmão num acidente trágico, que aquilo... Assim, eu fiquei sem ouvir música por 3 anos, e a música é uma parte da minha vida, eu sou cantora também. Então, assim, foi algo que, assim, não deu para, assim, matar no peito, não, vamos lá, vamos seguir adiante. Eu tive que dar uma parada, né? Então, assim, foi uma coisa que você fala, putz, a vida agora bateu. Sei lá, tive 2 separações. A primeira, né, assim, quando eu estava com meu filho com 10 meses de idade, me separei, né? Uma coisa completamente inusitada, uma coisa que você fala, gente, o que está acontecendo? Por que eu tenho que experimentar isso? Mas como eu tenho uma perspectiva que é de evolução na vida, eu falo, bom, se eu passei por isso é porque eu tenho que passar e eu vou ter que fazer uma limonada disso aqui. Qual é a limonada? O que eu vou botar nessa limonada? Né, que cor vai ter essa limonada? É meio isso. Então, assim, eu diria que o meu foco se manteve nisso, nesse aperfeiçoamento interior e, claro, de carreira também, mas eu imagino que a carreira só vai acontecer quando eu tiver quando eu tiver grande
internamente, né? No que você voltou a acreditar? Eu acho que em mim. Maravilhosa a resposta, hein? Ela é Em incrível. mim. Porque assim, eu acho que quando você leva muita pancada da vida, né? Assim, você perde muita coisa. No caso, eu perdi coisas que eram importantes para mim. E você fica meio com uma autoestima meio estranha, né? Meio quebrada, assim, meio... E eu acho que eu voltei a acreditar em mim. Na medida que eu comecei a criar de novo, o termômetro foi esse. Eu vou escrever essa peça. Isso aqui me representa. Eu vou fazer tal poema. Isso aqui me representa. Eu quero dirigir. Por isso que a gente, voltando para a Bruna, por exemplo, o Amor da Minha Vida, eu fiquei muito feliz de saber que ela estava ali também como co-diretora. Então, eu falei, ela não está afim só de ser a protagonista, a bela, a talentosa, o Oscar para ela. Não, ela tá afim de ir por um caminho criativo. Então, eu acho que por aí já é algo que já garante, entendeu? Um crescimento e uma autoinvestigação constante. É meio que o que eu assim, vislumbro para minha vida, assim. Falando de vida pessoal, mas também falando de vida profissional, no que você quer voltar a acreditar? Mas ainda não consegue, ou ainda não conseguiu. Ainda não consigo. Esteja no caminho para olhar que é possível. Você está falando em relação a mim ou em relação ao mundo? Porque no mundo tem muita coisa. Eu acho que em relação a você. O que você quer voltar a acreditar? Falando de carreira, de vida, mas que talvez pelas dores, pelos tropeços da vida que todos nós passamos, você até flerta, mas talvez você ainda não aposte alto. Mas deseje. Talvez tenha algo dentro de você que espera por isso. Então, eu acho que essa paixão pela... não pelas artes, mas assim, talvez pela dramaturgia, Não, eu faço teatro, eu acredito muito no teatro. Assim, talvez não é a paixão também. O que eu gostaria de acreditar é que exista um caminho ainda muito promissor e muito próspero para os atores. Porque eu vejo que, assim, num dado momento, ficou... toda a questão da sua trajetória, do seu conteúdo, de tudo que você estudou, de tudo que você experimentou, de uns anos para cá, isso vem sendo muito pouco celebrado, valorizado. Eu vejo assim os artistas, grandes artistas. Eu ainda me vejo trabalhando, eu faço uma peça atrás da outra, mas eu vejo muitos colegas muito bons artistas, completamente esquecidos. E assim, e não só esquecidos, mas infelizes. Porque não está sendo dado a eles o direito. O direito de trabalhar. E assim, é culpa de uma empresa ou outra? Não, o mundo caminhou para esse lugar. Né? Esse lugar, a internet veio com uma força imensa, com as suas regras, os seus comos e os seus quandos e os seus quens, e meio que isso. E, então, assim, eu acho que a gente está num momento em que meio que deu uma sacudida numa caixa, que assim, a gente está tentando se encontrar. Então, na minha arte, eu sinto que eu estou plena no meu desenvolvimento, só que assim, eu não tenho mais muito espaço, né? Assim, não só eu, mas muitos. Então, eu acho que isso é algo que eu gostaria de acreditar. Mas eu acredito que vai acontecer. Porque eu acho que, assim, quem é vocacionado, quem tem o talento, por exemplo, precisamos de bons atores para fazer essa boa história. Vai se chegar a um ponto que fala assim, olha, não adianta chamar quem não é bom, quem só tem um nome, porque não vai adiantar, porque essa história não vai ser contada. Eu acho que, assim, daqui a alguns anos, isso vai ficar claro, né? Assim, quem um empresário de si mesmo, porque tem gente que sabe se vender muito bem e que tem números sensacionais e que tem likes demais, e isso
vai chegar um ponto em que vai se separar alhos de bugalhos, entendeu? Fala assim, não dá para ter num filme um talento mediano, porque não vai... Mediano não, mas medíocre, que não vai contar essa história, essa personagem não vai aparecer. Então, assim, o nosso filme vai aparecer quando... Essa obra vai ser plena quando todo mundo... Quando todos os talentos ali estiverem plenos, né? Você ficou triste agora. Não, eu vou te fazer uma pergunta. Ele ficou magoado. Não, eu vou te perguntar o porquê, você vai entender o porquê. Não, eu vi que você sentiu um peso, assim, né? Porque eu acho um absurdo. Eu acho. Eu tô tentando falar com a maior delicadeza possível. Eu tô vendo. Sabe por quê, Matheus? Porque assim, ninguém tem culpa de nada. Percebe? Não existe. Não existe um nome. Um você vai botar essa pessoa. É o sistema. É um sistema. Chama mercado. Né? Assim, o mercado não sabe avaliar. Né? Tá, assim, mas vamos... O mercado vê números. Tá, eu acho lindo a gente chamar de mercado, mas vamos... Não, acho que vamos pra cima, assim, tentar, pelo menos. Vamos tentar... Como explicar a injustiça de ter uma atriz do seu tamanho, com a sua trajetória no teatro e na televisão, e você não estar nos últimos anos fazendo novelas e grandes séries na TV? Eu não consigo conceber. Eu tô falando isso não é porque você tá aqui. Porque se não admirasse e não pudesse falar isso, eu não falaria, nem preciso, porque é de fato uma admiração. Mas eu acho inconcebível uma atriz do seu porte, com a sua trajetória na televisão e no teatro, não estar fazendo novelas com a frequência que a teledramaturgia precisa de grandes nomes. Você é um nome que foi, por muitos anos, o desejo dos principais autores de novelas desse país. A gente está falando não só de Manuel Carlos e Tiago Santiago, mas de João Emanuel Carneiro, que trabalhou com você quando ele assume ali aquela novela da Sete, sim, se apaixona pelo seu trabalho. Fez Da Cor do Pecado. E você fez uma dancinha que hilário. Te coloca no lugar que o Brasil não tinha conhecido do seu talento, porque ali é tão confusa aquela personagem, tão divertida e tão maravilhosa, e que é um outro clássico repetido inúmeras vezes. Sim, é verdade. É inconcebível, Vanessa. Mas, Matheus, você sabe o que eu vejo, assim? Aí é que tá, é para uma geração inteira. Não sou só eu, assim, eu ainda tenho que dizer assim, cara, eu me dou por, assim, por exemplo, tem um filme agora que vai estar no Festival de Los Angeles, o Festival de Filmes Brasileiros em Los Angeles, o maior festival de filmes brasileiros, vai estar agora em outubro, vai passar um filme que eu fiz com o Reginaldo Faria, que é lindo, assim, então, assim, eu não posso me queixar, sabe? Eu me sinto até assim, estou me queixando de barriga cheia, eu faço uma peça atrás da outra. Eu tô falando, assim, de uma geração. Eu acho que eu concordo que é a geração, mas é porque eu tô falando de você, porque eu acho que não... Sendo bem sério, tá num ponto assim, tudo bem. Você tem um teatro, você tem um filme, quem precisa de você mesmo é a televisão. Fato é que nesses novos folhetins, a gente tem visto rostos, tem que ter a renovação, novos. É natural, tem que dar chance, mas a gente viu que o público não teve o apego. Engajamento, né? Engajamento. A audiência não se manteve justamente por conta dessa falta de conexão, que eu atribuo a uma palavra que chama talento. Tem muita gente que tá ali porque talvez teve a sorte, a alegria ou os likes necessários, seguidores. Eu não tô dando nome a um canal ou outra emissora, isso não é um apontamento. É sobre a questão de uma mudança de mercado que a gente falou, que na minha opinião peca muito em deixar grandes nomes do lado de fora e que, na minha leitura, ainda é mais triste, mais feio e vergonhoso quando se fala de mulheres, porque homens envelhecem na TV com papéis que vão, de alguma forma, ganhando Tem razão. muita oportunidade. A mulher não, ela é muito medida pela métrica da idade e da beleza, da sensualidade. Então, é de uma crueldade com a mulher que vale, eu acho que tem grandes atores que estão fora do ar também, mas no caso de atrizes, elas têm é como se fosse um prazo de validade. Sabe? E é terrível isso. Mas eu acho, Matheus, que isso, assim, eu sei que é lento, mas eu acho que isso vai mudar. Assim, eu posso ser muito... assim, porque eu vejo já na Europa, por exemplo, você vê vários filmes, você vê na Netflix, no catálogo da Netflix, várias protagonistas, mulheres de 50 a mais. Várias. Assim, isso já é uma tendência na Europa. Você já vê, né? E eu acho que, assim, daqui a pouco... Porque assim, eu tava lendo... A gente começa lá fora. Eu tava lendo...
Até 2040, 2030, 2040. Não, daqui a 15 anos, menos até, 40% da população vai ter 60 a mais. 40%. Então, assim, já está na hora Passou, não né? só do audiovisual, mas a cultura atentar para isso. Assim, o nosso público está mais velho. Tá. Não adianta. Assim. Que bom, estamos vendo mais, melhorou, não é isso? Aumentamos, então que bom que o mundo acompanhe, que o mercado acompanhe. Então, a Europa já está vendo isso. E eu acho que, assim, é um caminho natural. Porque eu acho que, assim, é uma conjunção de fatores, tá? Eu acho que, assim, existe, hoje em dia, no Brasil, e eu vejo isso com alegria, a inclusão de outras etnias, né? Eu acho que é muito importante que essa reparação seja feita. Eu acho que sim, personagens pretos, e não só pretos, mas assim, que venham nordestinos. Se é para fazer uma personagem nordestina, hoje a Lindinha, por exemplo, seria uma mulher, provavelmente uma menina de Minas Gerais, ou do Mato Grosso, sei lá. Né? Talvez eu não tivesse tido esse espaço, voltando na Lindinha, pensando Sim. em representatividade, né? Mas, assim, eu acho que existe isso, né? Que assim, acolheu muitos outros atores. Eu acho que existe uma questão, isso é uma coisa que eu vejo com bons olhos. O etarismo eu não vejo com bons olhos. E que no Brasil ainda existe muito, né? Tipo assim, poxa, mas ela tá com 50 anos. Não, tá velha. Não, agora a mulher de 50 anos tem que ser uma atriz de 35 para fazer o 40. Então, assim, é um erro. Eu acho um erro crasso, assim, porque quando você tá com 50 anos, você tá muito melhor como atriz. Se você conseguiu permanecer na sua profissão até os 50 anos, né? Porque tem muita gente que começa com 25, ali explora certas coisas, certos momentos, né? Sua beleza, mas não é vocacionado, não nasceu para ser artista. Eu quero ser outra coisa, eu quero ser empresário. Começa como atriz e acaba virando uma dona de uma, sei lá, de uma rede de lingerie e é muito feliz fazendo isso. Muitas atrizes passam por isso. Mas quem é vocacionado mesmo vai estar com 50, 60. Você vê a Fernanda Montenegro, ela não take dela, ela tem mais de 90 anos. Um take da Fernanda Montenegro é uma vida. Você enxerga a sua mãe, a sua prima, a sua tia, a sua família inteira, o Brasil inteiro. É ali, assim, é de arrepiar, porque você fala... Então, assim, o que é aquilo? Aquilo é acúmulo de vida, de experiência, de alguém que... Então, assim, um ator só melhora, um verdadeiro ator. Ele só melhora. Então, assim, perde, assim, né? A dramaturgia perde. Mas eu acho que isso também é um caminho que essa consciência vai chegar. Porque as histórias precisam de bons atores. Quando se perceber que obra é uma coisa e produto é outra, aí... Tomara. Estamos na torcida, inclusive vamos falar da sua peça, né? Porque você tá com a peça e acredito que é uma ótima oportunidade do público te acompanhar como que tá funcionando esse esquema de turnê. Enfim, eu acho que é legal também pro pessoal que tá assistindo e que gosta de acompanhar seu trabalho, entender melhor como que tá essa dinâmica, um pouco da história. Então, eu estou fazendo As Bruxas de Salem, que foi, olha, uma empreitada muito grande, assim, do Marcel Jubilei, que é o nosso protagonista na peça. Quem está comigo na peça é o Carmo Dalla Vecchia, Marcel Jubilei, tem um pessoal de teatro fortíssimo ali, Isabel Pacheco, gente de teatro, gente do Armazém, o Grupo Armazém, enfim, o Renato Carrera, que é um baita diretor, jovem, mas assim, jovem, tem a minha idade, mas assim, é teatro, assim, é um dos maiores clássicos, né, de todos os tempos, Bruxas de Salem, que fala de ética, fala de fake news. Assim, Que legal. É muito interessante, porque assim, é uma coisa que aconteceu em 1600, foi de verdade, né? As Bruxas de Salem vem de um fato que realmente aconteceu. Em 1600 e pouco, nos Estados Unidos, na época medieval, aconteceu um episódio de fake news que se tornou um massacre. Né? As pessoas foram levadas ao julgamento, então as pessoas se acusavam de bruxaria por interesses escusos, tipo assim, você tem uma terra que eu quero, e se eu acusar você de bruxaria, você vai ser as suas terras, você vai ser destituído das suas terras, eu vou poder comprá-las por um preço barato. Então, assim, isso aconteceu de fato lá atrás. E aí o Arthur Miller, em 1953, aproveitando um momento da Guerra Fria, em que os anti-americanos, os dados comunistas eram vistos como demônios,
assim, rolou uma caça às bruxas ali. Então, ele usou aquela história para poder falar do seu momento e fazer o seu protesto ali. Então, a gente está... o Marcel, com recursos próprios, fez uma produção imensa e empregou ali 15 pessoas, 15 atores, mais um músico, uma direção, e tem uma peça primorosa. Então, assim, é isso que eu estou te falando, né? O teatro tem essa coisa artesanal. O meu sonho é o teatro no Brasil ser valorizado, assim como... Talvez não tanto quanto o futebol, mas o meu sonho... Porque em Londres né? Você sabia que você vai para Londres, assim, o número de cadeiras no teatro, de gente que compra... Fica tão cheio quanto os estádios? Maior. As pessoas vão mais ao teatro do que ao futebol. E olha que a Inglaterra tem, né? Tem história no futebol. Sim. Mas, assim, o meu sonho Nossa, assim, seria perfeito. Seria lindo, né? E é tão seria bom, né? O teatro, ele tem uma coisa... que é única, né? Assim, acho que pro ator, todos falam, né? Um grande ator, ele ama teatro. Mas pro espectador é uma experiência muito diferente, assim. Ele tá vendo uma coisa que só tá acontecendo naquele momento. Daquele jeito, ele não só vai poder, acontecer de novo. É muito isso, assim. Foi. Por exemplo, a gente teve um episódio que o Marcel, nosso protagonista, ele passou mal no meio da peça. É o pânico de todo ator. Ele passou mal no meio da peça, ele parou a peça. Isso nunca tinha acontecido comigo. Assim, e eu achei tão... E o público, quando a peça retomou, foi de um amor, assim, ele foi super aplaudido, porque realmente ele passou mal, ele hiperventilou, ele falou assim, gente, me desculpa, eu vou ter que fechar a cortina e vamos ter que parar por um tempo. E foi incrível, porque é uma experiência humana, assim. Muito porque legal. Vivo, de fato, é vivo o negócio. Vivo. Não é um negócio que você vai cortar ali, e depois edita e faz. Não, as pessoas estão vendo. Então, é uma dinâmica... humana. Exato. Na essência é isso, é humano. Exatamente. O passar mal, ter um imprevisto, é humano. E o público ali naquele momento fala, caramba, se eu estivesse naquele lugar, nossa, como eu agiria, caramba. Olha o jeito que fulano, olha como ela tá olhando olha como ela tá apoiando ele. Tipo, não tem como. Você vê um semelhante ali no palco em destaque, imediatamente você se identifica. Você se transporta para lá. Então é muito... A projeção acho que é mais realista também, né? Isso aí fica mais fácil. É muito precioso. Mas a temporada vai até quando, você sabe? Pois é, eu não sei se o programa se ele vai ser transmitido, vai até o dia 5 de outubro. Tá. Vai até dia 5 de outubro, assim, se a gente conseguir recursos, patrocínio, a gente vai a gente tem turnê. Mas a peça está sendo um sucesso no Rio. Mas tem um Instagram, onde que as pessoas podem se informar? Seguindo no Instagram, mas também deve ter. Bruxas.salem é o Instagram. Bruxas.salem. Bruxas.salem. Tá um sucessaço, assim, as pessoas amam. É super moderno, tem Isso no Instagram? Isso no Instagram. Tem um cinegrafista que acompanha durante a peça. Então, assim, você pode assistir tanto a peça no palco, quanto você acompanha as imagens que estão imensas, em um telão imenso dos closes. Então, mistura a linguagem do audiovisual com o teatro, assim, de um jeito primoroso. É bem bonito. Muito legal. Ai, gente, se deixasse... olha, tem muita coisa aqui. Eu vou... Pra fechar... Vamos fazer um ping-pong? Vamos. Eu sou ruim de ping-pong, mas eu arrisco. Vamos lá. Vou fazer um bate-bola tão rápido pra gente fechar aqui, porque tem muitas curiosidades. Manda. A personagem que você mais gostou de interpretar? Lindinha. Aquela personagem que você mudaria o final? Eu mudaria o final. Fernanda. Ela não morreria? Não morreria. A Salete ia ter a mãe até o final, a vida inteira. Exatamente, ia ter crise de adolescência, ia embora de casa, fugir de casa. Seu par romântico favorito na teledramaturgia? O meu particular ou dos outros? O que você mais gostou de ver? De ver, que você falou, nossa, esse casal aqui, deu um match na novela, funcionou. Ai, meu Deus, difícil. Eu gosto de quase todos. Meu Mas Deus. aquele que você fala assim, nossa... Petruc e Catarina, vai. Fofos. Mas você ficou ali de... Fiquei, mas eu como atriz ficava ali admirando. Não, mas tem que escolher um que você fez. Que eu fiz? Eita, Lele, eu sempre fui muito outsider, né? Assim, meus pares românticos. Por exemplo, se for o Petruc, tudo bem, não finalizou, mas teve uma história, um envolvimento. Assim, o par romântico
que você mais gostou, não só de contracenar, mas que você via ali que ia pro ar, era realmente belo, Teve uma te dava novela que eu orgulho? fiz com o Luciano Zafir, que aquele par romântico era muito, muito Qual? legal. Chamava Amor e Intrigas. A gente era um Na Record. casal fofo, Gostava daquele casal? Era bonitinho aquele casal. Um ídolo. Amir Haddad, diretor de teatro. Meu mestre, meu pai de alma. É um amor na minha vida. Um artista que você vê muito talento, homem ou mulher, mas que você acha que não teve a oportunidade que merecia e tem ou deveria ter tido muita oportunidade de mostrar. Nossa, brasileiro. Nossa Senhora, são tantos. Ai. Você vai editar? Porque eu vou demorar muito. Não, pra pode responder. pensar, não tem problema. Não, eu quero que você fale alguém que, sei lá, você contracenou, você conheceu, mas é bom. Essa pessoa que devia ter... Ai, caramba. Nossa. Ai, meu Deus. Quer pular essa? Quero. Um arrependimento. Non, rien de rien. Non, je ne Agora regrette rien. Um arrependimento. Ai, se arrependimento matasse. Não tenho. Não tem? Não. Um medo. Ai, eu tenho medo de ficar inválida. Um sonho pessoal. Ter um teatro meu. Com seu nome? Acho que não. Deixar de lado essa leonice. Tá. Eu ia botar outro nome. Você queria fazer a gestão da coisa, ser a dona proprietária, escolher quem? Fazer a curadoria, colocar as minhas peças ali, as peças dos meus amigos, todo. Um sonho profissional. Esse tá meio casado aí, mas vai. Um sonho profissional. De alguma coisa que você ainda quer realizar como atriz. Eu quero fazer um filme meu, que eu tenha escrito e dirigido também. O que a tela mostra e o que a tela esconde da Vanessa Gerbelli? Boa pergunta, hein? Eu acho que a tela mostra... Eu acho que a tela mostra tudo, né? Para quem tem olhos de ver, a tela mostra tudo. Mas eu acho que ela esconde... Nossa, que pergunta boa. Que bom, mas eu tô vendo que você tá trazendo e é isso. Eu acho que porque você também é humana demais. Eu acho muito bom quando as pessoas entendem o valor de, às vezes, de uma pergunta como essa. Porque você me transmite muita coisa, mas eu talvez tenha a sensação de que muita coisa a tela ainda seja incapaz de mostrar de quem você é. Ainda mais te conhecendo hoje pessoalmente. Sim, sim. Eu acho que ela esconde... ela esconde muito da minha indignação, ela esconde a minha ousadia, talvez. Ela esconde... meus desejos, meus maiores desejos, porque talvez nem eu saiba, sabe assim? Sim. Talvez nem eu tenha consciência deles. Eu acho que é meio isso, assim. Nossa, mas foi bom, é isso. Porque muitas vezes ela mostra muito, mas às vezes ela também esconde. Porque às vezes é necessário esconder, às vezes até da gente mesmo, para sobreviver em meio à nossa indignação, ao nosso caos interno e o caos do mundo, né? Matheus, eu diria assim, eu acho que para arrematar, eu acho que as dores, sabe? Porque assim, eu acho que ela pode até mostrar, né? Porque assim, tem sempre um olhar que você fala assim, essa pessoa... Né, uma forma de interpretar uma cena que você fala, poxa, essa pessoa parece que já viveu isso. Mas eu acho que as nossas dores mais profundas, essas ficam lá bem ocultas, a ponto da gente também não conseguir acessar, sabe? Essas mais profundas. Uau!
Eu amei te conhecer. Eu já também. te admirava, mas também. eu te confesso que bom saber mais sobre a pessoa por Eu trás também das adorei, telas. Matheus. Prazer. E obrigado por ter aceito o nosso Obrigada convite também. de vir participar do painel. Foi uma honra e uma alegria te receber aqui. Obrigada, querida. Adorei Espero que a também. gente se encontre aí muitas vezes para falar de novos projetos, novos trabalhos, para falar do seu filme, para falar das peças, para falar das novelas. Estamos à disposição Obrigada, para meu amor. tudo que precisar. Obrigada. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, querida. Adorei. Para você que acompanha a gente, obrigado pelo carinho. Dê like no vídeo, se inscreva no canal. A gente vai sempre compartilhando por aqui as informações no nosso painel Isto É Gente, do que tá rolando também nas redes sociais Isto É e também na minha. @Matheus Baldi lá no Instagram. Nas redes sociais, como que tá a sua rede, Vanessa? Eu sou Vanessa Gerbelli. Dois L's? Então, meu nome ganhou 2 N's, né? De 6 anos pra cá. Mas no Instagram tá com um N só. Vanessa Gerbelli, L com 2 L's. Tá bom, perfeito. Turma, muito obrigado pelo carinho. E a gente, obrigado, equipe. E obrigado. Obrigada. A gente se encontra aqui no nosso painel Isto É Gente. Dê sugestões de convidados, pessoas que vocês querem ver por aqui. É só colocar nos comentários. Beijo, tchau, tchau.